queridos alunos, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a gramática. E na gramática nós vimos que a transitividade verbal, certo? É importantíssimo para no momento de conversação, na produção textual. Por quê? É na transitividade que nós vamos ter uma relação entre o verbo e o complemento verbal. E nisso vai dar origem às vozes verbais, certo? Então, a nossa unidade que nós vamos estudar é vozes verbais. E nós vamos ter no nosso sumário o conceito de vozes, Nós vamos ter dois tipos de vozes, voz ativa e voz passiva. Então, de início, nós vamos ter os verbos, que apresentam flexão em voz. As vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação verbal, ou seja, se ele vai praticar ou sofrer ação. Até agora, nós estudamos só o sujeito que é agente. Quando na sala de aula eu perguntava a vocês se vocês sabiam quem estava praticando a ação. E foi nesse exato momento que nós trabalhamos até do 5º ano ao 7º ano esses tipos de sujeito. Porque quando chega no 8º ano, nós iremos trabalhar as vozes verbais, Essas vozes verbais é nada mais nada menos do que a flexão, é a indicação de quem está praticando a ação e de quem está recebendo a ação naquele exato momento. Então, tem aqui, o nosso pequeno conceito, que os verbos apresentam uma flexão verbal. O que é essa flexão verbal novamente? No exato momento da oração, você identificar quem está praticando uma ação e quem está sofrendo a ação. Então, nessa flexão verbal, nessas vozes verbais, existem 3 tipos de flexões verbais, 3 tipos de vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, certo? Então, dando continuidade, nós vamos ter a voz ativa. Nós a utilizamos diariamente essa voz ativa. O que significa essa voz ativa? Essa voz ativa, ela é usada quando o sujeito pratica a ação verbal. Indica a ação que o sujeito é o agente da ação. Então, em vez de nós colocarmos que é sujeito simples, que é sujeito composto, que é sujeito oculto, que é sujeito indeterminado, nós vamos colocar agora, no momento da análise sintática, só indicando quem é sujeito agente e quem é sujeito paciente. Se for a voz ativa, nós vamos ter o sujeito agente, aquele que praticou a ação. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu comi o bolo. Sujeito, se fosse na análise sintática simples, nós íamos ter o quê? Sujeito, eu, sujeito simples. Comi, verbo. Que tipo de verbo é esse? Transitivo, porque ele pede um complemento e esse complemento não vem acompanhado de preposição. Então,
toda essa análise aqui, ó, que nós vamos ver nesse exato momento, está todos na voz ativa. Por quê? Quem praticou a ação? Fui eu. Qual foi a ação que eu fiz no exato momento? Foi de comer um bolo. Olha o segundo exemplo. Alane leu o livro. Quem é o sujeito? Se fosse na análise sintática anterior, nós íamos chamar Alane de sujeito simples, porque só tem um núcleo. Mas como nós estamos estudando a voz ativa, nós vamos substituir o sujeito simples pelo nome sujeito agente. Por que é um sujeito agente? Porque é um sujeito que está praticando a ação. Qual foi a ação de Alane? Leu. O que foi que Alane leu? O livro. Então, nós vamos ver aqui, ó, que Alane vai receber o nome de sujeito agente, certo? Leu, verbo transitivo direto. Por que é verbo transitivo direto? Porque ele pede mais um complemento. Ele pede um complemento. E esse complemento é o objeto direto na análise sintática. Então, Alane agora vai receber um pequeno nome. Vai sair o simples e vai entrar o sujeito agente. Olha o nosso último exemplo da voz ativa. Meu filho comprou o boné. Na análise sintática que nós estávamos utilizando na nossa última aula, nós teríamos sujeito simples, meu filho. Comprou, sei que é verbo, que os verbos indicam uma ação. Transitivo, porque ele vai pedir um complemento. E esse complemento vai ser o direto. Comprou o quê? Olha que a resposta é o boné, que é o objeto direto. Não foi isso que nós estudamos na nossa última aula? Agora nós vamos fazer assim na voz ativa. Quem era sujeito simples vai receber o nome de sujeito agente. Por que ele vai receber o nome de sujeito agente? Porque ele praticou uma ação dentro da oração, dentro da frase verbal, ok? Agora nós temos voz passiva. Você já está analisando aí em casa, tenho certeza. Ativa é aquela que pratica uma ação. E a voz passiva, ela é usada. Quando ela é usada? Quando o sujeito sofre a ação verbal. Indica assim que o sujeito é o paciente de uma ação que é praticada pela agente da passiva, certo? Então, conforme o seu uso ou o seu processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em passiva analítica e a voz passiva sintética, ou seja, a ativa nós só temos uma única forma, certo? E a voz passiva, ela vai conter duas formas de ser identificada. Então, primeiro passo eu tenho que saber que a voz passiva é o sujeito que vai receber a ação verbal, ou seja, ele vai sofrer com a ação verbal, vai receber essa ação. E dentro da língua portuguesa, dentro desse conteúdo, o sujeito que recebe a ação é chamado de sujeito paciente da oração.
Então, ela vai ter os seus processos. Então, essa parte aqui da voz passiva vai conter duas formas de ser identificada. E essas duas formas têm um nome: a passiva analítica e a passiva sintética. E vamos analisar a voz passiva analítica. É as frases que apresentam a seguinte estrutura, certo? Então, são frases que apresentam a seguinte estrutura. Qual é a primeira estrutura dela? Primeiro eu vou ter que ter um sujeito paciente. Depois eu vou ter que ter o verbo de ligação, que é o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, o verbo permanecer, mais um verbo principal, que é o verbo principal da oração, que vai me indicar essa ação, certo? Que vai estar no particípio. Sei que todos lembram, alguns vão lembrar que os verbos no particípio são verbos terminados em ado e ido, mas seguido de preposição mais agente da passiva. Então, eu coloquei dois exemplos em que nós possamos analisar. O primeiro exemplo, eu peguei lá da voz ativa. Se tem uma voz ativa, é porque eu vou ter uma voz passiva. Ou seja, eu comi o bolo. Se você analisar, coloquei eu, sujeito, agente. O bolo, eu coloquei agente da passiva. Por que é o agente da passiva? Porque ele está sofrendo a ação de ser comido. Então, olha aqui o que tia Kilvia colocou. Voz ativa. Então, o que é que vai conter? Eu comi o bolo. Quem é o sujeito? Quem está praticando a ação? Eu. Quem sofreu a ação? O bolo. Então, é por isso que ele fala que tem um sujeito paciente na oração, porque tem um sofrendo a ação. Olha como eu transformo, tiro da voz ativa e faço a voz passiva analítica. O bolo foi comido por mim. Então, se esse bolo foi comido por mim, então quem é o sujeito agente agora? O bolo. Mais verbo de ligação. Opa, não é bolo, não é sujeito agente, professora. É sujeito paciente. Então, eu vou ter o sujeito paciente aqui, não é agente, mais verbo de ligação. Cadê o verbo de ligação? Foi. Quem é o verbo principal? Comido. Por mim é quem está praticando a ação. Então, nós vamos analisar que o bolo, só reforçando, não é sujeito agente, é um sujeito paciente. O verbo de ligação, se você observar, ó, foi comido, é uma locução verbal. Então, a voz passiva analítica contém uma locução verbal. Verbo de ligação mais verbo principal, que é o verbo no particípio. E eu sei que vocês estão se perguntando, eu não lembro o que é um agente da passiva. Eu não estou lembrada. Então, o agente da passiva é o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva, ou seja, quem está praticando a ação. É por isso que ele recebe o nome agente da passiva. E nós vamos ter voz passiva sintética. Essa voz passiva sintética, a estrutura dela é bem mais simples do que a voz passiva analítica. Olha só, você vai ter que ter um verbo
transitivo, não importa se é direto, se é indireto, mas vocês vão ter que ter um verbo transitivo, mais o pronome se, mais o sujeito paciente. Então, olha aqui o exemplo. Comeu-se o bolo. Comeu-se, eu tenho o verbo transitivo direto, ele está acompanhado do pronome se e o sujeito paciente. Comprou-se o boné. Comprou-se, verbo também transitivo, se é o pronome e o boné é o sujeito paciente. Antes de encerrarmos, vai aí a atividade 40 a 42, certo? Da apostila, das questões 24 a 27. E obrigada pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula.